Amém. Vamos ao Senhor em oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a cura. O Senhor é o restaurador deste mundo, Senhor, que caiu, que pereceu, que padece, Senhor, dia após dia, submerso em pecado, em angústias, em preocupações, Senhor. É um mundo que está inundado, Senhor, pela presença do mal, inundado pela presença do adversário, Senhor, inundado de pensamentos que são contra Cristo, que são contra os teus ensinos, são contra tudo aquilo que se chama Deus. Mas o Senhor é restaurador, o Senhor é criador e mantenedor e restaurador dessa criação, Senhor. Que o Senhor, apesar de nós, nos redime, nos mostra a sua luz e nos dá a chance, a oportunidade de seguirmos essa luz, de seguirmos o teu ensino, de ter os olhos, Senhor, iluminados pela tua palavra, para que o corpo todo seja iluminado, Senhor, pela tua palavra. Pai, nós te agradecemos por isso e te pedimos neste culto, Senhor, mais da tua graça, mais da tua bondade, mais do discernimento que vem do Espírito Santo, para que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós hoje e para que possamos entregar a Ti, Senhor, um culto agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor veja se há sinceridade no nosso coração, veja a sinceridade do nosso coração e aceite, Senhor, essa nossa devoção, Senhor, com as orações, com os louvores e com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e peço pelo culto dessa noite, Senhor. Amém. Minha vida eterna vai gozar.
palavra diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e nada do que foi feito se fez se não fosse a presença do Verbo da vida. Versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João fala que Ele habitou entre nós. Deus entrou na história. Deus, Ele sempre teve intervenções miraculosas e produzia milagres e produzia curas por meio de seus profetas, por meio de seus servos. Mas no versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João, Ele habitou entre nós, Ele tabernaculou entre nós. Deus veio, entrou no tecido da história, entrou e modificou a história de uma vez por todas. Essa é a diferença do Deus Todo-Poderoso que move a história, que interfere e que nos salva, apesar da nossa teimosia, apesar dos nossos problemas, apesar do nosso pecado. Ele nos escolhe, Ele nos ama e Ele se faz presente. E essa sala do trono, esse santo dos santos, que antes, na antiga aliança, tinha apenas o sumo sacerdote tinha acesso uma vez ao ano. Nós temos o privilégio, nós que somos chamados filhos de Deus, temos o privilégio de estarmos constantemente e procurar e se prostrar diante do Deus Altíssimo, no Santo dos Santos, a todo instante em que nós estivermos fracos e sobrecarregados, nós podemos entregar as nossas cargas ao Senhor e ter contato com Ele pessoalmente. Hoje nós temos acesso a essa sala do trono, a esse santo lugar, pelo sangue de Jesus, por intermédio de Jesus, que levou sobre si as nossas dores e nos deu acesso ao Pai. Isso muda tudo. Isso é cura, isso é restauração. Isso é o cuidado de um Deus zeloso que é Pai e que nos dá de graça um presente inestimável, que é a comunhão com o nosso Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que olha para nós com olhos de misericórdia, nos escolhe, nos salva e nos cura. Esse é o Deus que viemos adorar. Amém? Eu
sigo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Gostaria de convidar o pastor Ismael, um momento especial. Podemos nos assentar? Boa noite aos irmãos. Boa noite. Então, sabe que nós devemos ter sempre um coração grato, né? E uma das características do crente é a gratidão, é a consagração a Deus de tudo que temos, de tudo que somos, né? Um dia eu ouvi o João Alexandre, acho que todo mundo aqui conhece as canções do João Alexandre, e ele contou que estava conversando com uma pessoa que era ateia, né? Que não cria em Deus, e essa pessoa zombou dele e disse assim: eu não creio que exista nada além. Quando eu vou fazer as minhas refeições, eu ponho a comida no prato e simplesmente como, né? Daí o João Alexandre, com muito humor, disse assim: eu tenho um cachorro lá em casa, ele é igualzinho você, né? A gente coloca a ração e ele não agradece, ele só come, né? Foi uma piada que ele fez, mas às vezes nós não temos no nosso coração esse sentimento, né, de gratidão. Na hora das refeições, né, achei muito bonito esses dias, a Rebeca preparou um prato muito gostoso. Todos nós estávamos lá sentindo aquele cheirinho de comida, e ela disse: bom, agora nós vamos agradecer. Né? Eu acho muito lindo, né? Muito bonito. Ou quando tem uma festa, né, a primeira coisa que faz é o quê? Orar, agradecer, louvar a Deus. Porque se não é a mão de Deus, nada acontece. A nossa vida deve ser totalmente consagrada ao Senhor. E hoje nós vamos fazer uma consagração. Nós vamos consagrar uma nova etapa na vida da Rosângela, né? Ela acabou de comprar um carro e uma das coisas primeiras que ela disse tem que consagrar ao Senhor, né? E ela pretende trabalhar com esse carro, então que o Senhor abra todas as portas, as melhores, além de proteger, cuidar, né? Então estamos consagrando ao Senhor e pedindo que o Senhor abra as portas, que o Senhor conceda a bênção, que seja usado para o trabalho e para a provisão de Deus, né, na sua vida e na vida da sua família. E nós vamos aproveitar o momento também e vamos orar pela cirurgia, né, da irmã Margarida, que será no dia 1º de junho. É isso, né? Então, brevemente, a irmã Margarida virá e contemplará os lindos
rostos de todos nós. Todo o povo de Deus é bonito e a gente tem que colocar diante do Senhor a vida da irmã Margarida e que brevemente, né, ela possa estar totalmente recuperada. Também aproveitando e colocando a vida da Viviane, a irmã Viviane, ela sofreu um abalo muito forte. Em decorrência disso, ela perdeu a sua visão, né? Vamos pedir pela vida dela também, que Deus a restaure totalmente, né? Que ela seja abençoada e restaurada. Então, eu vou pegar a chave com a... Rosane, você ajuda, Israel? Você pega a chave e nós vamos orar neste momento. Convido a igreja que se coloque em pé para este momento e nós vamos então falar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós sabemos, conforme a Tua palavra, que toda dádiva, todo dom, todo presente, todo dom perfeito procede do alto, procede do Seu trono de graça, procede do amor que o Senhor manifesta para com a vida dos Seus filhos, ó Deus. Por isso nós, nesse momento, estamos diante da Tua presença e queremos consagrar esse carro, ó Deus, que a nossa irmã acabou de adquirir. Ela tem sonhos e propósitos em relação a ele. E nós queremos então pedir que o Senhor mesmo esteja cuidando dela, esteja abençoando, esteja livrando, Senhor, de todos os perigos, de todos os acidentes, de todos os incidentes, ó Deus, desta vida, que o Senhor mesmo esteja guardando esta vida e nós, por isso, Senhor, consagramos a Ti, abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus e pedimos, ó Deus, que a Sua graça esteja acompanhando a vida da irmã, da sua família e que seja um instrumento de bênção, Senhor, para esta vida. Nós colocamos diante de Ti, abençoamos, ó Deus. Pedimos também pela cirurgia da nossa irmã, no dia 1º, a irmã Margarida. Pedimos que o Senhor esteja colocando as Suas mãos sobre aqueles médicos, ó Deus, dando capacidade, dando discernimento, dando inteligência, dando, ó Deus, habilidade, Senhor, para que tudo corra bem. E que ela possa ter a sua visão totalmente restaurada, ó Deus, e nós cremos nisso. Nós cremos na ação da Tua graça, do Teu poder sobre a vida da nossa irmã. Sabemos que o Senhor pode fazer sem o intermédio dos médicos, mas que o Senhor também age através da medicina, através dos médicos. Então nós estamos colocando esta irmã diante da Tua presença, no Teu trono de graça, ó Deus. Colocamos a vida da irmã Viviane também. Pedimos que o Senhor esteja agindo naquela vida, abençoando, Senhor, aquela vida, fazendo com que ela também possa, Senhor, ser totalmente restaurada, Senhor, na sua visão. Que nós possamos dar testemunho, Senhor, dos Teus milagres. Quero colocar a vida do Romildo também, ó Deus, que fez uma perícia essa semana, que o Senhor esteja conduzindo para que tudo corra bem, ó Deus, e que os seus objetivos possam ser alcançados. Colocamos tudo isso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Israel. Nesse momento, dando a oportunidade para quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas, poderá fazer no gasofilácio, ali atrás do salão. Nós temos QR Code também, um código próprio da igreja. Enquanto isso, nós vamos cantar novamente. Deus está presente, Deus está entre nós. E sinta-se à vontade, feche seus olhos, se levante, ande, fale com Deus, o adore
em espírito e em verdade. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia. Deus está em mim, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Bondoso Deus, estaremos agora diante da Tua palavra, Pai. Das frases, das afirmações, das ordens dadas pelo Senhor, como intervenção, Senhor, direta na história, como intervenção direta, Senhor, nos aconselhando, nos dando direção, não nos desamparando em nenhum momento da história, Pai, mas ofertando a nós cura pela palavra, cura pelo verbo, cura, Senhor, conforme a Tua bondade e a Tua infinita graça, Senhor. E nessa leitura e que nessa mensagem, Senhor, a Tua voz, somente a Tua voz seja ouvida, Pai. Em nome de Jesus eu oro e peço também que se abram os olhos do nosso coração, Senhor, para aprendermos mais de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Para quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar, dar uma boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe grandemente nessa semana e nessa noite para ouvirmos a Sua palavra. Aqui. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 21. Mantenha a Bíblia aberta. Números capítulo 21, a partir do versículo 4. O episódio da serpente de bronze. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse:
Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido e que mirar, viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Amém? Essa semana eu vi nas redes sociais, vi um conteúdo de um pastor, onde ele colocou um cenário muito curioso. Ele falou de encararmos a criação, de encararmos toda a obra que está descrita na Bíblia, tudo que está descrito em 3 quadros. O primeiro quadro, onde Deus criou todas as coisas com perfeição, tudo na sua devida medida, tudo na sua proporção, tudo de forma impecável, perfeita. O segundo quadro, nós encontramos nós mesmos errando, pecando contra o Senhor e quebrando essa criação. E o terceiro quadro é o quadro mais bonito dentre todos eles. O quadro em que Jesus veio, entrou na história, Deus encarnou e curou, e sarou, e consertou toda a criação através da sua obra na cruz. E eu fiquei pensando nisso. É verdade. Deus criou tudo com perfeição, na medida. Nós erramos, pecamos e amaldiçoamos a criação, mas o Senhor, o próprio Deus, nos ofereceu a cura, nos ofereceu a salvação e nos prometeu a renovação dessa criação. Tudo será feito novo. E mesmo com os nossos pecados, o Senhor é um Deus que providencia cura. O título dessa mensagem é sobre o Deus que cura, é o Deus da cura, o Deus que cura. Nesse mundo perfeito, Adão e Eva, eles puderam viver por certo tempo, sem doenças, sem fadiga, sem estresse, sem preocupações com o dia de amanhã, sem dúvidas de que no dia seguinte haveria o que comer, sem dúvidas nenhuma, completa fé de que Deus os sustariam, Deus teria misericórdia deles e daria tudo aquilo que eles precisavam. Mas Adão pecou e a humanidade como um todo pecou, e nós temos essa raiz de pecado que nos aflige até hoje, e nós vivemos com todos esses problemas que Adão não tinha. Nós vivemos pensando no boleto que nós esquecemos de pagar, nós vivemos pensando no trabalho, como vai ser difícil amanhã. A gente fica pensando qual o trabalho da faculdade que eu estou esquecendo. A gente fica pensando no que a gente esquece, no que a gente precisa. E a gente fica angustiado, e falta tantos anos para quitar minha casa, e falta tanto tempo para... eu não tenho tempo para ir para a igreja, e eu não tenho tempo para fazer minhas coisas, e isso e aquilo, e sempre nós colocamos... E me falta dinheiro, e me falta condições para viver uma vida tranquila e sossegada. Preocupações, angústias, coisas que consomem a nossa alma.
Nesse episódio da serpente de bronze, o povo que foi salvo, aquele mesmo povo que saiu do Egito, onde eles eram escravos, eles estavam no deserto, com roupas que não se desgastavam, com alimento que estava perfeito para consumo, que tinha todos os nutrientes que eles precisavam. Entretanto, este pão espiritual dado por Deus, eles chamavam de pão vil, de pão inútil, pão vazio, pão sem valor. E a nossa alma tem fastio. Fastio é nojo, é repulsa. É aquela sensação de quando você come um doce e ele é muito bom, mas ele é muito doce também. E você come a segunda colherada, e a terceira, e a quarta, e a quinta. E no outro dia você quer um docinho. Você vai lá e come aquele doce. 1, 2, 3 colheradas. No outro dia, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E chega um momento em que você fica enfastiado, enjoado, enojado. Você acha que é melhor não comer. Eu não aguento mais isso aqui. E o pão espiritual que Deus fornecia àquele povo no meio do deserto, onde não havia comida nem água, eles diziam ao Senhor: a nossa alma tem nojo, fastio, tem repugnância deste pão espiritual. Por causa desse pecado, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que picavam, e aquele povo era acometido de morte. Mas, mesmo assim, o Senhor não desamparava aquele povo. Mesmo assim, mesmo com essa rebelião, com essa revolta, o Senhor é o Deus de provisão. E Ele usa da cura para mostrar a sua graça, para mostrar da sua graça diante daquele povo rebelde. Uma cura providencial. As serpentes ardentes que matavam o povo geraram arrependimento. Uma cura momentânea da sua saúde, da sua integridade física, mas uma cura da sua maldade interior. Aquele povo que tinha nojo da comida, do sustento de Deus, eles se arrependeram e eles puderam ver mais uma vez a demonstração da graça do Senhor, a demonstração da graça de Deus. E a graça de Deus, neste momento da história, na serpente de bronze, é aquele mesmo símbolo da medicina, a haste, que tem uma cobra, uma serpente, é o símbolo da medicina. Ele tem origem nessa história aqui. Mas esse meio de graça de Deus, o próprio meio de graça, se transformou em maldição para Israel. Convido os irmãos a abrirem um pouquinho mais para frente, no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 18. Segundo Reis 18. Segundo Reis 18, aconteceu séculos mais tarde. O que aconteceu é que o povo de Israel pegou essa serpente de bronze, guardou para si como uma relíquia, e essa relíquia ela durou séculos. Séculos e séculos. E no versículo 4 do capítulo 18, o rei Ezequias, numa reforma religiosa no meio do reino de Judá, ele removeu, a partir do versículo 4, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera,
porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e chamavam de Neustã. O rei Ezequias, ele precisou fazer uma reforma religiosa no meio de um povo idólatra, novamente pecando contra o Senhor, novamente rebelde contra o Senhor. E o meio de graça que foi usado por Deus lá em Números 21, aqui, neste ponto da história, séculos mais tarde, ele se tornou um problema por causa da graça de Deus? De forma nenhuma, mas por causa da dureza de coração do homem, da dureza de coração das pessoas, que vendo o método em que Deus promoveu a cura e salvou e trouxe libertação para aquele povo, quem foi adorado? Não foi o Senhor Deus Todo-Poderoso, mas a haste com uma serpente de bronze que não se mexe, uma imagem. O Deus Todo-Poderoso estava novamente sendo afrontado, novamente sendo dito a ele que a tua graça me causa nojo, o teu pão, o teu alimento espiritual me causa nojo. E eles passaram séculos nessa adoração ao que eles chamaram de Neustã. Eles pegaram o símbolo, o ato de graça do Senhor, deram um nome e chamaram aquilo de Deus. E adoravam aquela imagem, adoravam aquela estátua, adoravam aquela serpente de bronze. E o povo estava, nesse momento aqui, em profunda rebelião contra Deus, tanto que os reis eram maus. No livro dos reis, o coração dos reis e o coração do povo era avaliado conforme a posição e a conduta do seu governante. Se os irmãos voltarem um pouco na história, lá em Samuel, quando o povo pede por um rei, Deus avisa o povo que agora a conduta do rei seria a medida com que todo o povo seria julgado. Eles foram aconselhados sobre isso, mas mesmo assim nós queremos ser como as outras nações e nós precisamos ter um rei. E dentre tantos reis, reis maus, bons reis, reis segundo o coração de Deus, mas sempre tinha algum rei mau, que levantava postes ídolos, que levantava cultos a outros deuses, e um desses deuses era um tal de Neustã, uma serpente de bronze, usado como fonte de graça, de cura providencial diante de Deus e do povo. E eles passaram a adorar o método. E um ponto de reflexão que nós temos que ter, eu gosto muito de lembrar do trabalho, do ofício de um embaixador. É muito comum no meio da igreja nós falarmos que somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos uma agência do reino de Deus, onde nós estamos influenciando e trazendo com fidelidade o reino de Deus, as ordens de Deus, o governo de Deus. Mas o embaixador, quando o Brasil põe a sua embaixada em algum lugar ou traz a embaixada de algum país para cá, o embaixador ele tem um papel crucial. Ele faz boas relações entre o país de origem e o país onde está a embaixada. No entanto, o embaixador ele não é um cargo apenas de competência, mas ele é um cargo de confiança. O que isso quer dizer? Quando nós temos embaixadores brasileiros
que estão em outro país, eles são enviados ao outro país, eles aprendem a língua, eles aprendem a cultura, eles aprendem os meios de vida daquele país, mas ele tem uma missão clara. Ele não é de lá. Ele defende os interesses do país que o enviou. E assim nós estamos aqui vivendo, habitando entre ímpios, entre pagãos, entre um país que tem suas sérias dificuldades em conduta moral, em conduta espiritual, mas nós estamos defendendo a causa do reino de Deus. E quando nós temos a nossa vida voltada a não trazer a palavra, a causa do reino de Deus, mas nos adequamos e nos moldamos ao país no qual nós estamos inseridos, nós começamos a pecar contra Deus novamente. Nós começamos a desonrar a palavra de Deus, a desonrar aquele que nos enviou, a desonrar o Senhor. E isso que estava acontecendo com os reis que foram enviados para governar aquele povo, eles moldavam o culto e a adoração do povo de Israel em volta de uma serpente de bronze, onde eles pegaram um método de cura divina e passaram a adorar o método, ao invés de adorar o Senhor. E isso aplicado à nossa realidade, nós podemos pegar livros, pegar pensadores, pegar autores que construíram métodos para crescimento de igreja, métodos de evangelização, métodos de oração. Existem métodos que são vendidos como essa daqui é a forma correta que se você orar, o demônio sai. Essa é a forma correta que se você orar, o paralítico anda. Essa é a forma correta que se você orar, as coisas acontecem. Mas nós nunca devemos abraçar e adorar métodos, adorar metodologias feitas por homens, abraçar um jeito achando que o Espírito Santo ele não pode agir como se fosse soberano, e o Senhor é soberano. Quem somos nós para acharmos que trabalhando para o Senhor nós sabemos qual que é a melhor maneira do Senhor agir? Isso é idolatria. Quando nós adoramos o método de implantação de igreja, por exemplo, nós adoramos um método de crescimento de igreja, nós adoramos um método de evangelização, quando nós adoramos um método, por melhor que seja a tua intenção, se o método vem antes do Senhor Deus Todo-Poderoso, este método é vazio. No dia em que o rei de Judá colocou essa serpente de bronze à frente do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele povo caiu em pecado. Ele permitiu a idolatria, ele permitiu que o culto fosse oferecido ao Deus errado. Esses métodos nos distraem. E a coisa mais fácil para nós é nos distrairmos com coisas banais. Com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com os nossos bens materiais, com as nossas conquistas, mas isso não pode nos distrair de forma nenhuma. Deve ser entregue ao Senhor como fez a irmã Rosângela. Deve ser entregue ao Senhor como tudo aquilo que nós temos. Todo o nosso dinheiro pertence ao Senhor e nós usamos para que possamos viver de forma que o reino é anunciado. Não estou falando de dízimos, não estou falando de ofertas, eu estou falando de uma vida inteira
devotada ao Senhor, onde cada centavo que você recebe do seu trabalho, do suor do teu rosto, ele edifica o Senhor. Cada minuto de trabalho que você tem, ele edifica o Senhor. Cada quilômetro rodado no seu carro, ele edifica o Senhor. Todos os aspectos da sua vida edificam o Senhor. É um testemunho público da graça que há em Jesus. É um testemunho público na graça que há no nosso Deus, que oferece, que pode alcançar a todos e que tem capacidade de abraçar a todos, se assim o quiserem. Mas o dinheiro, o carro, o trabalho, a esposa, os filhos, nada disso pode se tornar a nossa Neustã. Nada disso pode se tornar no nosso Deus, no nosso ídolo. Nós vivemos para Deus. Nós vivemos para Deus e não para o trabalho. Nós vivemos para Deus e não para o dinheiro. Nós vivemos para Deus e não pelas nossas posses. Nós vivemos para Deus. E o povo passou dessa forma, séculos adorando o Deus errado. Culto idólatra aos métodos utilizados por Deus, que haviam meios de graça, mas que os meios, os materiais, foram adorados. E o pecado daquele povo era não reconhecer de onde vinha a cura, e a cura vinha do Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor, nessa mesma ideia dos quadros, onde Ele faz um mundo perfeito, nós quebramos, eu quebro esse mundo, mas o Senhor Jesus restaura e cura. Ele nos leva agora para o Evangelho de João. O Evangelho de João, que fala no capítulo 3, versículo 14. Ele tem uma lição importante para nós, um anúncio que foi feito a Nicodemos. No versículo 14, Jesus declara, falando sobre a sua morte, falando sobre a sua obra, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Do modo em que a serpente de bronze foi levantada, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus não está atribuindo poder à serpente de bronze. Jesus não está atribuindo poder àquele tanto de madeira, aquele pedaço de madeira, onde ele foi preso e foi pregado e foi crucificado. Jesus estava falando que do mesmo modo em que a serpente foi levantada, o Filho do Homem será levantado. E esta obra, por causa deste Deus que está sendo crucificado, vem a cura definitiva da humanidade. Aquilo que é capaz de curar de forma perpétua, de forma restauradora, de uma vez por todas, de modo cabal, como é dito, de modo cabal, de uma vez por todas. Jesus foi levantado e foi feita assim uma comparação. João está mostrando aqui no Evangelho que um fariseu, um mestre, um doutor da lei, foi até Jesus e perguntou como hei de ser salvo. E eles tiveram uma conversa, quem não nascer da água e do Espírito não será salvo. E aqui no final ele fala, do modo que Moisés levantou a serpente, assim o Filho do Homem
será levantado, e por causa do Filho do Homem haverá restauração plena, haverá cura plena, haverá cura cabal, de uma forma permanente, uma cura que não terá fim. Esta é a situação da igreja. Situação da igreja em missão, comissionada por Jesus Cristo. No dia em que Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele disse para cada um de nós, vocês vão anunciar a toda criatura, por onde vocês forem, vocês vão anunciar que o Cristo foi levantado na cruz, o Cristo morreu, o Cristo ressuscitou, o Cristo foi desperto pelo Espírito Santo, o Cristo venceu, o Cristo, Jesus, nos deu a vitória. A nossa distração deve ser dia após dia eliminado, tirado, colocado de lado. Nós continuamos trabalhando, mas o nosso trabalho edifica Jesus. Nós continuamos em busca do nosso salário, que é digno. E esse salário é usado para a obra de Deus. Nós usamos o nosso carro para a glória de Deus. Nós usamos o nosso tempo para a glória de Deus. Nós usamos tudo. Nós namoramos, nós noivamos, nós nos casamos para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós fazemos amizades falando de Jesus, pregando sobre Jesus, anunciando, e nem sempre com palavras, mas anunciando como um nosso exemplo, com a nossa vida. Entregue diante do Senhor. Ontem nós tivemos aqui uma festa, uma baita festa. E um casal que tinha a oportunidade de ver como que nós nos tratávamos. Como que Jesus age no nosso coração. Como que Jesus transforma a nossa vida. E por vezes a gente erra. Por vezes a gente falha. Muitas e muitas mais vezes do que eu gostaria de admitir. Eu falho, eu erro. E talvez o nome de Jesus não seja engrandecido a todo instante na minha vida, mas a cura no Senhor. A cura porque o Senhor abre os seus braços, não como aquele que está sendo crucificado e morto, mas aquele que venceu e que chama filho. E se arrependa dos teus pecados e venha para os meus braços e receba perdão e receba a cura definitiva daquilo que você precisa. O que você desonrou, se arrependa. Volte dos seus caminhos. Lembra de onde você caiu e eu vou te restaurar. Cura definitiva que há em Cristo Jesus. A oportunidade que nós tivemos ontem, que o Senhor possa abençoar e mostrar a sua graça para aquele casal. E que eu não atrapalhe. E que eu possa ser um meio de graça. Mas não que o meu nome seja engrandecido, mas que o nome de Jesus seja levado a todos os casais que precisam da graça de Deus. Se você machucou alguém, se você brigou com alguém, se você conhece alguém que precisa da misericórdia de Deus, se a tua palavra foi dura com alguém, peça perdão. Se arrependa,
com ela e ore a Jesus, agradecendo porque os braços de Cristo estão abertos para te perdoar e para te curar, não só o corpo, mas a alma, aquilo que te consome, que te mata por dentro. Jesus foi levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aqui está a missão do Filho, no versículo áureo, no ponto mais alto de toda a história da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo tem cura para você. Cristo tem salvação para você. Cristo tem salvação para os seus amigos. Cristo tem salvação para os seus parentes. Cristo tem salvação para você. Se arrependa, lembra de onde você caiu e se reconcilie com Deus. Essa é a função do embaixador. Nossa função aqui, como representantes do reino dos céus. Tirar toda a distração. E lutar, e batalhar, e trabalhar para que a causa daquele que te enviou seja proclamada no país onde você foi enviado para trabalhar, para ser esse embaixador, para servir a Deus e para que o nome dele seja honrado a todo instante, através da tua vida. Amém? Senhor Deus, que haja, Senhor, nesse momento, espaço, Pai, que nós nos lembremos de quem ofendemos, de quem maltratamos, distratamos, que haja espaço para cura, Senhor, para reconciliação, que haja espaço para que voltemos os olhos para Ti, Senhor, para que tenhamos a oportunidade, Senhor, de pedir perdão e de sermos aceitos nos Teus braços, Senhor, onde o Senhor nos guarda e nos protege e nos cura. Definitivamente, Senhor. Que o Senhor nos confirme na Tua graça e na Tua salvação, Pai. E que tire as distrações do nosso meio, Senhor. E se vierem as tentações, Senhor, que o Senhor não nos deixe cair. Livra-nos de todo mal, Senhor. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, Senhor. Amém. E amém. Convido o grupo de louvor. Eu tenho certeza.
mover. Como hereste a Davi em momentos de aflição, faça o mesmo em mim. Eis aqui meu coração. Há momentos em que me sinto fraco, meu coração chora, sinto que vou perecer. E oro, choro e derramo, clamo, sem ti não consigo prosseguir. Abraça-me, socorre-me, sai as feridas do coração, eu tenho sede de ti. Quebra as correntes do mal e me ergue com poder. Como hereste a Davi em momentos de aflição, faça o mesmo em mim. Eis aqui meu coração, as feridas do coração, eu tenho sede de ti. Quebra as correntes do mal e me ergue com poder. Como hereste a Davi em momentos de aflição, faça o mesmo em mim. Eis aqui meu coração. Amém. Convido o pastor Ismael nesse momento. Como é bom poder dividir as responsabilidades, né? Ter dividido com Israel, né? O púlpito, e tem sido bênção, a graça de Deus. Quando a gente olha a palavra de Deus, nenhum líder, no Novo Testamento e no Antigo também, fez a obra sozinho. Nós vamos nos colocar em pé nesse momento e vamos dar a mão aí para quem está ao seu lado, tá? Vamos todos ficar aqui de mãos dadas, né? Porque é o povo da comunhão. E nós vamos orar pela nossa semana, né? Quem tem algum desafio para essa semana? Tem gente que tem um desafio de TCC, né? Alguns aqui. Tem a gente do desafio do trabalho árduo em casa, né? Então vamos abençoar a vida do Mateus, ele tem uma nova chefe agora. Temos os irmãos e seus sonhos, né? Tem gente aí correndo atrás de apartamento para comprar, tem gente correndo atrás, deu certo? Não. Ele está brigando, não. A caça continua. Mais uma etapa, né? Mas tudo encaminhado. É que 18 horas viria uma notícia, né? E Israel, agora com seus 2 empregos, né? Assim que é bom, né? Que Deus abençoe e venha mais 2, sejam 4, para ganhar bem, né?
Vamos pedir que o Senhor abençoe. A Bia tem algum desafio, Bia, essa semana? Todo mundo queria o Gabriel. Então, a Letícia no novo emprego, o Guilherme sonhando em edificar a segunda igreja Batista Logos na Alemanha. Né? Deus abençoe seus sonhos, né? Os desafios da juventude, sempre com o Senhor à frente, né? Abençoando e protegendo de todo mal. O Marcos, seu novo emprego, né? Está felicíssimo, aprendendo coisas novas. Isso é muito bom. O Romildo com o seu sonho da sua aposentadoria, né? Que Deus vai adiantar ela em 1 ano, né? Amém? Então, que Deus esteja agindo em todas as vidas e em todas as circunstâncias. Agradecendo pela minha mãe, pela saúde que ela tem, né? Cabeça boa, conta cada história, né? Muito jóia. E então nós temos muitos motivos para agradecermos ao Senhor, né? Então nós vamos orar agora. Santo e eterno Deus, nós só temos motivos para agradecer ao Senhor. Que o Senhor tem aberto as portas, o Senhor tem derramado graça, o Senhor tem mostrado o caminho, o Senhor tem feito coisas grandiosas no nosso meio, e por isso nós queremos ter um coração grato diante de Ti, sabendo que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas a cada manhã, como diz a Tua palavra. Nós nos submetemos a Ti e queremos dizer que queremos fazer a Tua vontade e queremos que o Senhor nos abra portas de oportunidade, ó Deus, para que possamos também testemunhar das bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo em cada família, que cada um possa perceber que é o Senhor que faz a diferença. Nós te pedimos isso, ó Deus. Abençoa, proteja. Manda, Senhor, os teus exércitos para guardar, Senhor, as famílias da tua igreja, guardar cada casa, cada lar, ó Deus, que possa estar protegido por ti. Tua palavra diz que os anjos são espíritos ministradores enviados pelo Senhor para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E nós pedimos então, Senhor, que o Senhor encaminhe, mande e que haja proteção e cuidado. Possamos ver os teus exércitos acampados, ó Deus. Proteja dos perigos, proteja dos males. Abra, Senhor, as portas. Abençoa, Senhor. Abençoe a tua igreja também no crescimento. Nós pedimos isso. Que haja crescimento, Senhor, numérico na tua igreja. Que as pessoas possam se apaixonar por este lugar onde adoramos ao Senhor. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço aí do seu irmão.